Deixa eu iniciar a gravação aqui. Acho que já iniciou. Enfim, então, boa tarde a todos. Agradeço a disponibilidade, né, de Mônica BD compartilhar aqui hoje com a gente os seus conhecimentos sobre a produção da habitação e as políticas públicas que estão vinculadas, né, a essa luta para garantir o direito à habitação. Hoje a gente inicia a unidade 2 da disciplina, e tem a honra, né, de receber a Mônica com a gente. Ela vai fazer uma palestra, a gente combinou em torno de 20 minutos, Mônica, mas você fica muito à vontade. E a ideia, após essa palestra, vocês, né, os alunos, poderem fazer perguntas. Essa palestra da Mônica, meninos, é uma das fontes que a gente vai utilizar para desenhar uma linha do tempo com os principais eventos das políticas habitacionais, nessa tentativa, né, de entender que instrumentos estão disponibilizados para arquitetos e urbanistas lidarem com essas questões habitacionais, que a gente vem identificando desde o início do semestre, quando vocês produziram, né, o álbum da Casa dos Avós, todas aquelas questões habitacionais que a gente falou, né, da migração, do deslocamento, da autoconstrução, de produzir habitação sem arquiteto, da relação da casa com a rua, enfim, né, de todas essas questões que a gente foi identificando e conversando. A gente inicia agora um novo ciclo, dizendo mais especificamente sobre uma grande questão habitacional, que é o déficit habitacional. E vou passar agora, né, a palavra para a Mônica. Deixa eu só apresentá-la rapidinho. Né? Mônica é arquiteta e urbanista, formada pela Escola de Arquitetura da UFMG, é mestre em Geografia pelo Instituto de Geociências da UFMG, é sócia fundadora da Cadaval, atua há 20 anos na gestão de políticas públicas municipais na área urbana e habitacional, lecionou em cursos de arquitetura e urbanismo como professora convidada e participa ainda hoje como palestrante em cursos, seminários e congressos. Ela tem, né, um escritório de arquitetura e atua como coordenadora, consultora e responsável técnica nos diversos trabalhos desenvolvidos pela empresa desde a sua fundação. Mônica, passo a palavra. Gratidão novamente, né, pela sua disponibilidade. Obrigada aí pela apresentação. Boa noite, né? Boa tarde, boa noite a todos. E achei muito bom o convite que a Viviane fez, né? Hélio e Eduarda, de estar aqui com vocês hoje. Toda oportunidade que a gente tem de apresentar, de falar um pouco, né, de resgatar um pouco a história da luta pela moradia aqui em Belo Horizonte, a gente aproveita, né? E na verdade, eu comecei a mexer com essa área no movimento popular. Eu era assessora, né, do movimento popular, dava assessoria lá na década de 80, e por causa do trabalho que eu fazia, aí eu fui convidada para participar de uma administração pública municipal lá em São Paulo, e daí eu não parei mais, né? Passei 20 anos como gestora pública, mas já tem quase 15 que eu não sou mais gestora pública, que eu continuo trabalhando para o poder público, mas como consultora, né? Inclusive, indo para uma área mais abrangente aí do planejamento urbano, sem nunca fazer a ponte com a política habitacional, né? Eu gosto sempre, quando começa a falar disso, de lembrar a importância da habitação, né?
habitação, ela não é só a mercadoria que querem que a gente aceite, né? Ela é tratada como uma mercadoria, como um ativo financeiro, nesse nosso contexto capitalista, mas antes de mais nada, ela é uma coisa ela exerce um papel muito importante de abrigo, né? E de espaço privado, onde as pessoas, as famílias se organizam e se desenvolvem, é um espaço muito importante, né, para as pessoas, e atende esse instinto muito importante que é o do abrigo. E esse sentido da habitação, às vezes, fica esquecido, né, nessa confusão toda. E outro conceito que eu gosto de lembrar, assim, é um conceito de política de habitação, uma política pública de habitação. O que é isso, né? Desculpe, engasguei aqui. Mas uma política pública de habitação é um conjunto, assim, de objetivos, diretrizes, programas, projetos, ações, critérios, pactuados, né, entre os agentes sociais, né, entre a sociedade civil e o poder público, sobre como enfrentar o problema da moradia num determinado lugar. Então, se a gente está falando da política municipal de habitação aqui em Belo Horizonte, ela é o resultado desse pacto entre o poder público e a sociedade civil sobre como tratar o problema da moradia aqui em Belo Horizonte, né? E claro que as políticas municipais, estaduais, federais, elas se conectam, né? Se articulam, uma interfere na outra, né? Mas basicamente é isso. Então, a política pública, principalmente no conceito atual, ela não é um assunto só do poder público, né? Ela é elaborada, formulada também pela sociedade civil por meio de seus diversos agentes, né? Inclusive os arquitetos urbanistas têm um papel muito importante nisso, né? Como técnicos, como militantes, né? Como pessoal da academia, né? Então, são muitos agentes que se envolvem nesse processo aí de formulação, implementação da política habitacional, né? Então, dito isso, eu vou apresentar, vou usar aqui uma apresentação de roteiro, gente. Ela é muito grande, mas eu vou pulando para a gente pegar só o essencial, que o nosso tempo é menor. Eu vou compartilhar aqui. Não, peraí. Esse Teams é meio complicado. Você está sem áudio, viu? Sim. Mônica, ao lado da teclinha aí, sair do vermelhinho. Ah, ótimo, chegou. Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês do contexto nacional e local que existia, né, na época da criação da política habitacional aqui em Belo Horizonte. Ela fez 25 anos, né? Hoje ela está com 26 anos, mais ou menos. Então, foi há 25, 26 anos atrás. E também falar um pouquinho da política habitacional, né? O que que ela avançou em relação a antes dela e como é que ela está evoluindo, tá? Qual que é o contexto, então? Vou pular aqui um pouquinho. Bom, vocês todos já ouviram a falar no movimento pela reforma urbana, né? Acredito. É um movimento que surgiu antes da ditadura
E à medida em que as cidades brasileiras, né, no processo de crescimento das cidades, começaram a enfrentar os grandes problemas de moradia, de mobilidade, de saneamento, problemas ambientais, os problemas urbanos se tornaram agudos, né, com com o crescimento, né, com a urbanização acelerada que o Brasil viveu, né, puxada pelo processo de industrialização. Então, quando chegou lá pelos anos 60, os problemas estavam muito grandes, né? Então, havia muitos movimentos, muitos debates, inclusive com grande participação dos arquitetos, e aí surgiu o movimento pela reforma urbana, né? Que propunha o direito à cidade para todos, né? Porque já estava bem claro o quadro de desigualdade que as nossas cidades apresentavam, né? E então a reforma urbana propunha o direito à cidade por todos, né? Propunha a gestão democrática da cidade também, né? Só que veio logo a ditadura e meio que abafou esse movimento, né? E aí ele começa a ressurgir com o fim da ditadura, né? No processo de transição, de redemocratização do país, que foi ali na primeira metade do século, da década de 1980, né? E aí estava todo mundo muito traumatizado com a centralização excessiva, né? Das políticas públicas, né, no governo militar, né, não só do planejamento urbano, mas da política habitacional também. Então, havia todo um anseio pela descentralização das políticas, né, pela participação das populações, dos agentes sociais na formulação e na gestão das políticas públicas, né, porque durante o governo militar, participação zero, né? Então, o movimento de reforma urbana ressurgiu muito forte, né? E ele reunia vários movimentos, entre os quais o movimento pela moradia, né? Foi criada no início da década de 80 a Articulação Nacional do Solo Urbano, que era uma grande articulação mesmo de várias entidades e movimentos que tratavam, lutavam por questões urbanas, né? E aí, nos meados da década de 80, na segunda metade da década de 80, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, né? E para que fosse revisada, fosse feita uma nova Constituição, né? Porque a que a gente tinha muita cara da ditadura, e era preciso revisar aquilo. Então, houve um movimento pela reforma urbana, se voltou muito para isso, né? E fez várias propostas, parte dessas propostas foram incorporadas na Constituição, né? E, no final desse processo, ficou o Fórum Nacional da Reforma Urbana, né? Que até hoje existe, né? Mas ele está bem menos ativo, uma mobilização menor e tal do que naquela época. Aquela época foi um boom de participação, né? E porque depois da Constituição, que foi uma grande conquista, né? Inclusive criou um capítulo de política urbana, criou instrumentos importantes, né? Houve um certo distanciamento das mobilizações de massa, e a participação passou a se voltar mais, né, para a participação
para a elaboração de constituições estaduais, leis orgânicas municipais, planos diretores, né? Pela luta pela regulamentação das conquistas que houve na Constituição. Pois é, o Teams tem isso, né? Às vezes ele trava, ó, tá travado aqui. Eu vou ter que... Travou total. Eu vou ter que interromper E e começar compartilhar de novo, Será que eu fechar minha Aí, ó, já deu certo. imagem pode ajudar também, né? Deixa eu Não, fechar ela também. agora vai. De vez em quando ele trava mesmo, né? Bom, os movimentos de moradia, né? Ao longo, assim como os outros movimentos, deram uma parada aí durante a ditadura, e no início dos anos 80 foi retomado no processo de redemocratização, né? E nós tivemos na década de 80 o surgimento do movimento do sem casa ou o movimento do sem teto, que desde a década de 80 promoviam grandes ocupações organizadas, passeatas, né? Por quê? Porque depois da ditadura, os governos centrais, né, os presidentes que assumiram depois da ditadura, eles tinham uma orientação neoliberal, e é um pessoal que acredita que o Estado tem que ser muito enxuto, que não tem que ficar investindo em políticas sociais, mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje, né, de novo. E então o investimento na habitação, na política urbana, era muito pequeno, né? Era quase inexistente por parte do governo federal. Então, os movimentos por moradia começaram a se mobilizar pelo Brasil afora, e praticamente todo ano tinha caravana para Brasília para cobrar a retomada da política habitacional, né? Era gente vinda, era ônibus vindo do Brasil inteiro, dos movimentos de moradia do Brasil inteiro, encontrava todo mundo lá em Brasília e ia bater na porta do presidente, do Congresso, né? Fazendo proposta de política habitacional, cobrando ações no campo da política habitacional, né? E nessa época surgiram as entidades nacionais que a gente tem até hoje do movimento de luta pela moradia, né? A União Nacional, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a Central de Movimentos Populares, a CONAN, Confederação Nacional de Associações de Moradores. Então, eram entidades que promoviam toda essa luta aí, né? E havia um apoio importante da Igreja Católica a esses movimentos. E também dos partidos de esquerda, principalmente o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, e o PCdoB, eram os partidos que apoiavam essas lutas, né? E essa luta toda, ela gerou frutos, né? Parte das emendas da Constituição vieram desse movimento. E em 91, esse movimento elaborou um projeto de lei de iniciativa popular para a criação de um Sistema Nacional de Habitação, tipo SUS, só que SUS da saúde, seria um SUS da habitação, para que houvesse um sistema mesmo de habitação no Brasil inteiro, estadual, federal, estadual, municipal. Essa lei, com fundo, com conselho, com dinheiro, né, com investimento público nisso. Essa lei, ela conseguiu cerca de 1 milhão de assinaturas no Brasil inteiro. Vocês veem como é que era o movimento naquela época. E uma das principais bandeiras desse movimento era a produção de moradias em autogestão.
o Uruguai já tinha essa experiência, né? Desde a década de 60, tinha um programa nacional de autogestão lá no Uruguai. Eu não sei se todo mundo sabe o que é produção habitacional em autogestão, mas é um sistema um sistema em que o poder público, né, o governo, ele financia, ele passa recurso para uma entidade, uma associação, uma cooperativa habitacional, e essa cooperativa ou associação, com esse dinheiro, ela contrata técnicos, né? Inclusive arquitetos, né? Contrata arquiteto, engenheiro, advogado, pessoal da área social, para apoiá-los na elaboração de projeto e na construção de conjuntos habitacionais, né? Isso acontece no Uruguai como uma política nacional desde a década de 60, e veio um arquiteto uruguai para o Brasil e começou a difundir aqui essa ideia, e o movimento gostou muito dessa ideia e virou uma bandeira, né? E experiências começaram a surgir em São Paulo, né? Projetos de extensão, por exemplo, executando esse tipo de experiência, né? E depois da Constituição, alguns governos municipais que aconteceram, né, pós-Constituição, em São Paulo, em Ipatinga e aqui em Belo Horizonte, implementaram políticas públicas de produção de moradia em autogestão, né? E no Brasil, isso só virou uma política mesmo no governo Lula e Dilma, né? Com Minha Casa Minha Vida Entidades, né? E agora acabou tudo, né? Acabou, estamos sem nada. Mas essa era uma das principais bandeiras do movimento de luta pela moradia na década de 80, 90, né? Cobrando isso do governo federal. E acabou que esses governos municipais progressistas, que a gente fala, né, coordenados por partidos de esquerda, que acabaram implementando essa proposta nos seus municípios, né? Aqui em Belo Horizonte, então, nós tivemos um desses governos no início da década de 90, né? E aí era um governo, foi um governo puxado pelo PT, né? O prefeito era do PT, e foi nesse governo que a política municipal de habitação foi criada. Porque antes disso, havia ações isoladas, mas não havia uma política habitacional organizada, com aquele conjunto de elementos que eu falei que compõem uma política, né, de forma articulada e tal. Então, foi criado nesse governo, de 1992 em diante. E esses governos, né, assim como aqui em Belo Horizonte, outros lugares do Brasil afora também tiveram governos, né, democráticos, puxados por partidos de esquerda, e a característica deles era a participação popular, era a inversão de prioridades, quer dizer, você deixava de investir na Zona Sul para investir na periferia, né? Era um movimento de desprivatização do Estado, era uma politização do conflito com o capital privado, isso no campo da moradia, né, no campo da política urbana é muito forte, né? E esses governos, eles eram marcados pela presença muito forte de militantes dos movimentos sociais, né? E pela incorporação das propostas desses movimentos, né? Então, eu mesma, como eu falei, eu era uma militante, né?
de movimento social, que fui convidada, nem foi para cá, fui antes para São Paulo, fui convidada para participar de um governo municipal, e aí foram aí várias daquelas propostas que a gente defendia enquanto militante, a gente trouxe para dentro dos governos. Aqui em Belo Horizonte foi a mesma coisa, né? Aqui em Belo Horizonte estava bastante agitada aqui o quadro, né, nessa época, porque o pessoal tinha participado da Constituição, tinha tido eleição municipal, tinha tido discussão da lei orgânica, que foi aprovada em 1990, participamos aqui da criação do Sistema Nacional, do projeto de lei de iniciativa popular para a criação do projeto do Sistema Nacional de Habitação, participamos do processo de impeachment do Collor em 92, né? E aí teve eleições municipais em 92, e aí foi eleito esse governo que era o PT à frente de uma frente BH popular, como era chamado, né? Era o PT, o PCdoB, o PV e outros partidos aí. O movimento por moradia aqui em Belo Horizonte, ele tinha o movimento do Sem Casa, que era o pessoal que batalhava, né, pelo acesso à moradia, né, e tinha o pessoal do movimento de favela, que era um movimento mais antigo, até de antes da ditadura, aqui em Belo Horizonte já tinha esse movimento, né, Belo Horizonte, inclusive, ela é pioneira no trabalho com favela por causa do movimento de favela, né, que existia desde antes da ditadura, né, e a gente tinha várias federações, várias entidades aqui, né, do movimento de moradia em Belo Horizonte, né, e essas entidades todas participaram da construção da política habitacional na época, né. Bom, nós tínhamos o órgão responsável pela política habitacional, como é até hoje, é a Urbel, né, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte. A equipe, né, de governo era formada pelo conjunto de partidos de esquerda que formavam o governo, e, inclusive, entre esses partidos havia diferenças de visões, né? Por exemplo, a proposta de autogestão era defendida mais pelo pessoal do PT, né? E várias iniciativas foram priorizadas dentro da política habitacional, né? Entre elas, a criação de fóruns, além do conselho, né, de habitação, foram criados fóruns de liderança de vilas e favelas, fórum de lideranças de movimento do Sem Casa, né? Então, os movimentos tinham uma participação muito intensa nessa época. Parece que travou de novo. Lá vamos nós. Aqui, na época, Belo Horizonte tinha muitos, como eu disse para vocês, né? Tinha, durante a década de 80, muitos movimentos, grandes mobilizações aqui em Belo Horizonte, grandes ocupações de terra, né? E essas ocupações, elas geravam negociações com o governo estadual, com o governo federal, e aí essas famílias que participavam dessas ocupações acabavam sendo abrigadas em acampamentos, com barracas de lona, e era mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. Mas isso era assim, muitas, milhares, né, de famílias acampadas em barraca, né? Numa situação bastante complicada, né?
A primeira coisa que foi feita foi definir aqui o sistema municipal de habitação. Então, a URBEL, ela propunha políticas, planos, programas, né? Já discutido com fóruns de lideranças, levava para o conselho. O conselho convocava a conferência de habitação, a conferência aprovava essas diretrizes, o conselho aprovava, então, essas propostas da URBEL, e aí, a partir disso, o fundo liberava recursos para a URBEL executar essas ações que foram, essas políticas que foram aprovadas pelo conselho, né? Eu vou mostrar mais ou menos como é que era a política habitacional, como é que era a estrutura dela naquela época, né? Ela tinha uma linha de atuação destinada a assentamentos de interesse social existentes. Que eram esses? Eram vilas e favelas, as ocupações organizadas, né? E alguns loteamentos públicos que tinham sido feitos por governos anteriores, mas que não tinham infraestrutura direito, que acabaram virando quase umas favelas também. Então, eram os assentamentos existentes, né, de população de baixa renda. Então, tinha o programa de intervenção estrutural, que era aquele programa que promovia transformação profunda, né, de um assentamento, com a urbanização completa e a regularização fundiária desse assentamento, uma vila, uma favela, ou uma ocupação organizada, né? Esse programa, ele começava com a elaboração do plano de intervenção, que hoje é chamado de PGE, né? Plano Global Integrado, não, Plano Global Específico, né? E é um plano integrado de intervenção, e ele era executado aos poucos, à medida que o dinheiro ia sendo conquistado. E tinha também programas de intervenções pontuais, parciais, nesses assentamentos, porque a urbanização completa, a regularização fundiária completa demorava muito e era muito cara. Então, não dava para atender muitos assentamentos ao mesmo tempo. Então, eram feitas intervenções mais pontuais, mas sempre com base num planejamento prévio, né, para atender problemas críticos de risco, de saneamento ou de sistema viário, né? Tinha outra linha que era era chamada de novos assentamentos, que era a linha de construção de novas moradias, né? E aí, construção ou de loteamentos ou de conjuntos habitacionais, né? A construção desses conjuntos habitacionais podia ser pela própria prefeitura, ela contratava uma empreiteira e a empreiteira construía, ou podia ser em autogestão, né? Da forma como eu já expliquei antes. Tinha o programa de apoio e assessoramento técnico, que ou seja, um programa de assessoria técnica, né, de apoio à autoconstrução, mas esse programa não durou muito, ele foi muito curta a existência dele. Algumas ocupações, alguns acampamentos daqueles que eu mostrei, as famílias puderam permanecer no mesmo local. Então, a prefeitura fez a infraestrutura e cada um no seu lote recebia assessoria técnica para construir sua casa, né? Recebia material de construção e assessoria técnica para construir sua casa. Então, esse programa foi mais voltado para os acampamentos que puderam permanecer onde estavam, né? Alguns não puderam,
por motivos diversos, e aí as famílias iam para conjuntos habitacionais. E tinha o programa de reassentamento monitorado, que é o PROAS, que ele, quando uma família era removida, ou ela ia para um apartamento, ou ela recebia um benefício financeiro para comprar uma moradia no mercado, né? Então, era um programa que fornecia esse benefício para as famílias. Ela existe até hoje, mas é muito pouco usado. Eu não sei qual é o meu tempo, Viviane, como é que está o tempo? Eu acho que a gente começou, já tem... Eu esqueci de marcar, Mônica, mas acho que tem uns 15 minutos que você está falando, né? 15 minutos? Eu acho que sim. Então, eu vou caminhar aqui para fechar, então, né? Tá. Travou de novo. Isso só acontece no Teams. Aqui é um slide em que a gente faz uma avaliação assim dos pontos positivos, né? E das lacunas da política habitacional, né? Então, era uma política muito em sintonia, né? Com as propostas do campo democrático popular, com os movimentos. Tinha um conjunto muito diversificado, né? Priorizava o atendimento de demandas coletivas, né? Inclusive tinha um orçamento participativo da habitação, que era um processo público de discussão de destinação de recurso municipal para atendimento de movimentos sem casa, né? Para construção de moradia para movimentos sem casa. Mas tinha umas lacunas, né? Por exemplo, não era uma política muito articulada com a política urbana mais geral, e a gente sabe que o problema da moradia, as causas dela, desses problemas, têm que ser enfrentados no âmbito do planejamento urbano, da política urbana mais geral. Então, a política de moradia tem que conversar com a política urbana mais geral, né? Não havia ações voltadas para atendimento da população de rua, por exemplo, e nem de loteamentos populares. Esses loteamentos de periferia, que hoje são as AEs 2 em Belo Horizonte, né? Na época, não havia previsão de atendimento de nenhuma ação para esses loteamentos, né, populares. Então, essa era uma lacuna, né? O atendimento do déficit habitacional, ele era muito centrado na construção de novas moradias, e a gente sabe, hoje a gente, né, defende que haja uma diversidade de ações para enfrentar o déficit habitacional, inclusive ações que aproveitem os domicílios, né, vagos que existem na cidade, né? A vacância imobiliária ela é muito alta, né? A gente tem aí uma grande quantidade de domicílios vagos nos municípios todos, Belo Horizonte não foge à regra. Então, existem várias políticas que podem ser adotadas para promover o acesso das famílias de mais baixa renda, né, a esses domicílios vagos, né? Inclusive, a gente sabe que, em geral, o número de domicílios vagos equivale, mais ou menos, ao déficit habitacional. É um sintoma muito perverso da maneira como as cidades brasileiras crescem, né? Então, você tem políticas de locação social, por exemplo, que podem utilizar essas casas vazias na cidade, né? A gente tem
políticas de financiamento para o pessoal comprar essas casas também, né? E na época só se pensava em construir moradia, novas moradias, né? Então, essa é uma lacuna, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. E também, apesar de ter previsto a autogestão, a avaliação é que foi pouco investido, houve pouco investimento na produção de moradia em autogestão, né? De novo, travou. Mas houve muitos avanços, né? Antes da política habitacional, as obras, por exemplo, em vilas e favelas, eram obras pontuais, desarticuladas, sem ser previstas num planejamento, né, mais consistente, participativo, né? Eram obras ditadas pela relação clientelista, né, entre os políticos e as lideranças de favelas, né? A regularização fundiária era muito restrita, né? E era desvinculada da urbanização. Então, antes da política municipal de habitação, aqui em Belo Horizonte aconteceram algumas regularizações de favela que se perderam, porque as favelas eram regularizadas no papel. Todo mundo recebia o título, mas não havia a urbanização da vila, né? O calçamento das vias, a criação de espaços públicos, a implantação de saneamento, não tinha nada disso. Então, a pessoa recebia um título de propriedade de um lote que tinha esgoto a céu aberto, passando na frente dele, né? Que tinha situação, às vezes, de risco, né? Que tinha todo tipo de problema. Então, ela nem ligava para aquele título, né? Porque a prioridade dela era melhorar as funções urbanísticas, ambientais ali daquele bairro dela, né? Então, a partir da política municipal de habitação, isso passou a ser feito de forma articulada. Não se regulariza uma vila, um loteamento, sem envolver também a melhoria urbanística e ambiental dele, né? Na produção de novos, na construção de casas, também houve avanços, porque avanços que se perderam, diga-se de passagem, se perderam ao longo do tempo. Porque antes, na década de 70, o BNH, ele fazia aqueles conjuntões na periferia, né? E na política habitacional, no início, quando ela foi criada, havia uma forte diretriz de produzir conjuntos de pequeno porte, melhor inseridos na cidade, né? E isso foi feito muito, inclusive casas geminadas em vez de conjuntos de prédios e tal, né? Mas isso se perdeu, né? Hoje a gente já está de novo com essa prática dos conjuntões, né? Na periferia. Agora, muito por pressão dos programas federais também que aconteceram nesse meio tempo. Agora, a política municipal de habitação começa a voltar de novo para esse padrão, né? Pequenos conjuntos inseridos, bem inseridos na cidade, né? A gente teve também contradições, por exemplo, foi feito o conjunto Esperança naquela época, que era uma exceção entre tudo que a gente pregava e tudo que era feito. Foi uma pressão muito política para fazer esse conjunto, que é um conjunto na periferia, da periferia, né, e muito grande. Então, era na contramão do que a gente fazia. Mas também foi uma exceção
e realmente o que prevaleceu foram os pequenos conjuntos, né? Um grande avanço foi o programa de moradia em autogestão, que infelizmente acabou, né? Hoje já não existe mais, né? Hoje uma das bandeiras do movimento de luta pela moradia voltou a ser, né, a autogestão, porque a Prefeitura de Belo Horizonte acabou com o programa de produção de moradia em autogestão. E hoje, inclusive, a gente defende até que a autogestão aconteça também na regularização fundiária, na melhoria urbanística e ambiental de vilas, favelas, ocupações, né? Aqui é a vista de alguns dos conjuntos que foram feitos nessa época, né? Acho que acabou, né? Acabou. Então, gente, eu vou só fechar aqui a minha fala. Não está compartilhando, não, né, Viviane? Já parou, né? Parou, parou. Tá. Então, gente, eu vou só, para fechar minha fala aqui, dizer para vocês aí que o que eu mostrei foi, digamos assim, o início da política municipal de habitação, né? Ela continuou existindo e ela tem uma vida longa, né? E a gente tem que ficar feliz com isso, porque são raros os exemplos de política habitacional municipal com essa continuidade. Mas, ao longo do tempo, os governos municipais foram cada vez mais ficando com um caráter mais conservador, né? Aquela proposta lá do início, ela foi sendo modificada, né? Houve também uma mudança no contexto nacional com o governo Lula e Dilma, os governos Lula e Dilma, né? Houve um investimento como nunca antes se viu na política habitacional, né? Então, programas como muito dinheiro para financiar, para fazer infraestrutura, para regularizar, fazer regularização fundiária, para construir moradia. Só que numa proporção e esses programas tiveram mérito de fazer um grande investimento, como nunca antes, né? Aconteceu. Mas, por outro lado, eles meio que atropelaram as políticas locais, né? E a gente sabe, vocês já devem ter visto aí, o Minha Casa Minha Vida, apesar da produção ter sido muito grande, né? Ele produziu tanta casa que correspondia mais ou menos a metade do déficit habitacional do Brasil. No entanto, o déficit não teve uma diminuição proporcional, entendeu? Porque também esse programa gerou um processo de valorização imobiliária sem precedentes nas cidades brasileiras. Os governos municipais não souberam enfrentar isso, né, de maneira adequada. Eu só sei que um pouco o tiro saiu pela culatra e o déficit habitacional não foi abatido na mesma proporção do número de unidades produzidas. E então houve o perfil dos governos municipais foi ficando mais conservador e houve também esse contexto nacional bastante marcante aí da época do Lula e da Dilma. Depois parou de ter qualquer investimento do governo federal na política habitacional. Nós estamos aí desde 2016 sem nada, né? O que vocês veem, o que está existindo é contrato antigo da época do Lula e da Dilma, ainda que está sendo executado. Então, parou. Aí a gente volta àquela situação dos anos 90, em que os municípios estão sozinhos para enfrentar o problema da moradia, né? Eu faço parte atualmente de um coletivo chamado Habite a Política,
que se dedica a discutir e a atuar politicamente, né, no âmbito da política habitacional. E esse coletivo puxou um processo junto ao Conselho Municipal de Habitação, em 2018, de revisão da política habitacional, para atualização da política habitacional, para a criação de novos programas, como locação social, para ampliação da ideia da autogestão, né? Que não só em construção de casas, mas também na regularização fundiária, para fortalecimento do programa de assessoria técnica, tanto assessoria técnica individual para a família construir e melhorar a sua casa, como a assessoria técnica coletiva, assessorando grupos de famílias para construir, projetar e construir suas casas, para assessorar grupos de comunidades, né, no seu processo de regularização, melhoria urbanística ambiental. Então, foram criadas. Então, essa revisão foi feita. Então, a política habitacional, ela ganhou novo fôlego a partir de 2018, né? Nós estamos aí com um governo municipal que a gente não pode dizer que é de esquerda, mas pelo menos é um perfil que acolhe, né? Uma participação, o Conselho de Habitação foi retomado, porque ele andou parado, né? Então, foi retomado. E aí a gente conseguiu, o coletivo fez, assim, inúmeras discussões paralelas, né? Ao Conselho, né? Por fora do Conselho, né? Seminários, debates sobre a política habitacional, e os resultados desses seminários e debates foram sendo traduzidos nessa proposta de revisão da política habitacional. A gente passou quase 2 anos nesse processo. E de 1 a 2 anos. E aí, no final de 2018, o Conselho aprovou essa nova política habitacional. E a gente agora está na luta, né, lá no Conselho de Habitação, para que essa nova política seja implementada, né, com as diretrizes, as prioridades que foram discutidas. E aí eu até sugeri, não vai dar tempo de eu apresentar essa nova política habitacional, mas eu sugeri para a Viviane que um dos temas aí, né, para vocês nessa disciplina seja isso, né? Pode chamar ou alguém da UBEL ou alguém lá do nosso coletivo para apresentar para vocês a nova proposta, tá? Rapidinho era isso, então, que eu tinha trazido. Muita coisa, né, Mônica? É muita coisa. É muita informação. Não sei como que os alunos estão recebendo, porque a gente não teve, né, uma oportunidade de introduzi-los nesse assunto. A gente vai fazer isso ao longo da semana, na semana que vem, trabalhar para contextualizar um pouco mais, mas assim, eu adorei, né, essa visão, permite a gente ter essa leitura geral, né, dos acontecimentos históricos, dos principais eventos, como os arquitetos contribuíram, né, para o debate. E passo aí a palavra para os alunos para saber, para perguntas, né? Aproveitar que Mônica está aqui e sugar dela mais um pouquinho, né, Mônica? Meninos, perguntas? Pessoal, tem alguém aí? Mônica, enquanto os meninos... Mônica? Enquanto os meninos estão aqui criando coragem, né? Eu queria voltar em alguns termos, em alguns conceitos que você foi dizendo sobre eles na apresentação, que eu acho importante a gente começar, né, a refletir sobre eles.
né? Embora tenha sido muito bom, assim, você foi explicando eles para a gente, mas acho que vale a pena retomar para reforçar. O primeiro é a questão da autogestão, né? Os alunos, a gente fez um trabalho com a Casa dos Avós, em que a autoconstrução apareceu muito, assim. E a gente teve a oportunidade de ver que é algo que é uma situação que se repete em várias situações, né? Poucos foram os alunos que os avós tiveram a oportunidade de ser assessorados por engenheiros, né? Naquela época, os engenheiros dominavam o mercado, pouquíssimos, então, contratavam arquitetos. E acho que vale a pena, se você puder, especificar um pouco mais a diferença da autoconstrução para a autogestão, né? Do ponto de vista aí das escolhas, né? Do acesso às escolhas, e como prática política também, né? Porque vai além dessa prática institucionalizada de política, né? Das instituições, para trazer esse termo da política na sua origem. Queria que você contasse um pouco para a gente também a sua trajetória enquanto militante, né? Achei muito bonito, é muito bonito o seu trabalho, porque quando gostaria muito que os alunos, né, pudessem ouvir um pouco mais você contando sobre isso, porque é um engajamento importante que você teve, e a partir disso as oportunidades de trabalho foram surgindo, né? E acho que isso é muito legal dos nossos alunos poderem acompanhar um pouquinho esse momento assim do seu trabalho. E aí você faz uma relação entre vacância, entre déficit habitacional e vacância, que eu acho que vale a pena também, de novo, recuperar, porque você diz da alocação social, da Bolsa Moradia, e eu acho que é importante nós, arquitetos e urbanistas, entendermos qual que é a diferença entre esses instrumentos de política urbana, o que é alocação social, o que é Bolsa Moradia, e como eles podem contribuir com essa questão da vacância, né? E, por último, achei muito legal quando você lembra aí dos loteamentos populares. Isso apareceu demais também na experiência dos avós, né? Em todas as turnos, manhã, tarde e noite. A opção, quer dizer, isso não é uma questão de opção, né? A escolha que se tinha para os avós quando estavam migrando da área rural para os centros urbanos era acessar a moradia numa periferia ainda sem cidade, né? Assim, ainda sem a infraestrutura, os serviços urbanos. Então, gostaria que você retomasse também, se pudesse, falando um pouco mais sobre esses loteamentos populares, para lembrar aos alunos que o nosso padrão de urbanização é essa extensiva, né? Por conta mesmo do preço da terra, né? Para voltar no início da sua fala, em que você afirmou, né, que a habitação não é só mercadoria. Obrigada, Mônica. Desculpa se eu alonguei demais e coloquei várias questões, mas porque é muito interessante. A questão da militância, né, da autogestão. Desculpa, a última é do loteamento popular e a outra é qual? Isso, era a questão da autoconstrução versus autogestão, né? Isso. A vacância. Isso, a questão da vacância, da locação social e Bolsa Moradia. E a questão dos loteamentos populares, né? Porque é interessante, porque se são a ACE, né? Fico imaginando que deveria ter muito mais áreas de especial interesse social, porque 70%, 80% das nossas cidades são autoconstruídas, né? E principalmente pelos loteamentos populares. Então, bom, o negócio da militância, eu morava fora de Belo Horizonte, cheguei aqui
na época da Constituinte, né, estava na campanha pela Constituinte, né, e aí eu entrei para o Partido dos Trabalhadores, e tinha um jornal que a gente pregava na rua, que dava notícia dos movimentos, das mobilizações para a Constituinte. Era o Boca no Trombone, o jornal. E, e eu fiquei responsável por atualizar o Boca do Trombone na região ali onde eu morava, que era ali na região oeste de Belo Horizonte, e nisso fiquei conhecendo, né, o pessoal das vilas e favelas lá, daquela região, e me envolvi aí me envolvi com as vilas e favelas, né, e cheguei até a ser da diretoria de uma associação de vila e favela, porque eu morava do lado de uma, e o pessoal acabou que, por causa da minha atuação, eles me quiseram na associação. Então, eu vivia muito isso, esse movimento, acompanhava as lutas, né? E acabei, a partir do movimento de favela, me envolvendo com o movimento Sem Casa também. Então, assessorava o pessoal, às vezes, né, na preparação das ocupações, na interlocução com o poder público, né, depois, na negociação. E por causa do movimento, e nessa militância aí com as vilas e favelas, eu organizei um seminário que as entidades do movimento de favela, um seminário para discutir, porque na época tinha essa discussão, o que era mais importante, regularizar ou urbanizar? Ainda não tinha chegado no ponto em que a gente está hoje, que a gente sabe que é tudo junto e misturado, né? Aí tinha muito, então esse seminário era para discutir isso, então todas as comunidades de vila e favela, muitos arquitetos participando, pessoal da academia na época. E aí, por causa desse trabalho, é que eu fui chamada para participar de uma gestão pública lá em São Paulo, né? E aí passei 20 anos como gestora pública em gestões de partidos de esquerda, né? Aí, até que 15 anos atrás eu saí. Agora estou mais ou menos voltando lá para o governo da Marília Campos, em Contagem. Mas, então, é isso, né? E não era só eu, né? Na época, você não tinha nem de longe a perspectiva de remuneração do trabalho de assessoria técnica, né? Era voluntário mesmo, era uma militância política mesmo, né? Mas hoje a gente já coloca essa perspectiva, né? Da assessoria técnica ser uma política pública que remunere o profissional que se dedica a ela, né? E que o profissional possa prestar essa assessoria diretamente para as famílias, para os movimentos, né? Essa é uma forte reivindicação hoje, né? No âmbito da política pública. Já temos um horizonte bem mais favorável do que na minha época, né? Então, é isso. Então, a gente sabe que, como você falou, né, até o CAL fez uma pesquisa há uns anos atrás que identificou isso, né? Mais de 80% do que se constrói no Brasil é a margem da técnica. Não, é sem o envolvimento do técnico, né? Isso de uma maneira geral, isso aí, inclusive, atingindo, claro, mais fortemente o pessoal de baixa renda, mas também a classe média, né? Então, não só da maior parte da população, não há recurso
para pagar um profissional, um engenheiro, um arquiteto, como também não faz muito parte da cultura brasileira, né? O acesso ao arquiteto e ao engenheiro para resolver seu problema de moradia, para apoiar na construção da sua moradia, na melhoria da sua moradia, né? E isso é uma luta antiga, né, da categoria de arquitetos. A criação de programas de assistência técnica, de assessoria técnica, né? É uma luta antiga que, como eu disse, agora que está começando a ter uma luz no final do túnel, né? O nosso sonho sempre foi existir uma estrutura pública, tipo, igual você tem um SUS que tem posto de saúde, né? Com profissional da área de saúde para atender a população, o sonho sempre foi ter uma estrutura com postos, escritórios públicos, né? De arquitetura e urbanismo, engenharia, para atender a população, né? Sempre foi as comunidades e os grupos terem acesso a equipes multidisciplinares para apoiá-los na construção de conjuntos habitacionais e tal. Mas isso tá bem longe, né, assim, de se tornar, de ter uma escala que precisa ter, porque tem muita experiência, mas é experiência pequena, isolada, pontual, ainda um nível muito forte de voluntariado, né? Então, a gente precisa ainda criar essa política pública abrangente mesmo, para que esse percentual se inverta, né? Para que 80% do que se constrói tenha assessoria técnica, né? Agora, a população de baixa renda, né? Se ela pode sonhar hoje, né? É um sonho ainda, mas pelo menos ela pode sonhar com assessoria técnica. Você imagina lá, né, no tempo dos avós aí da moçada, né? Belo Horizonte é um exemplo disso, né? Belo Horizonte, com poucos anos de existência, tinha muito mais gente morando fora da Contorno do que dentro, né? Dentro da Contorno era tudo planejado, era tudo rua organizada, né? Urbanizado, tudo direitinho, mas o preço do lote era muito alto, né? Então, a maior parte da população não conseguia comprar um lote, uma casa aqui dentro da Avenida do Contorno. E aí começaram a surgir não só as favelas, né, do lado de fora da Contorno, mas os loteamentos populares, né? E os loteamentos populares aumentaram muito quando o ônibus começou a rodar, né? Porque aí o alcance do pessoal era maior, então podia fazer um loteamento popular mais periférico ainda, porque o ônibus chegava lá, né? E assim se formou Belo Horizonte, né? Em torno da Contorno formou-se um cinturão de loteamentos populares sem infraestrutura, né? Lote baratinho para o pessoal poder comprar seu lotinho e construir. E também de favelas, né? Nos morros, nas partes piores. Aquilo ali, à medida que a infraestrutura vai chegando, que os bairros vão se consolidando, o terreno vai se valorizando. E aí, aquelas famílias que já foram expulsas da área central de dentro da Contorno e que foram para lá, para depois da Contorno, aquelas famílias já não estão conseguindo continuar morando ali na beira, lá de fora da Contorno, mas na beira, porque o loteamento valorizou, né? Porque aí já tem pavimentação, já tem rede de esgoto, né? Já tem. Aí o lote fica muito caro, aí morar fica muito caro ali. Então, essas famílias, de novo, se deslocam para novas periferias. E foi assim que Belo Horizonte se formou, né?
Tanto que até hoje nós temos periferias. Travou, Viviane? Não, né? Nós temos periferias em Belo Horizonte muito precárias, né? Nós temos, porque as favelas até que acabaram sendo um fenômeno mais de área central, né? A favela fura a fila, né, da dinâmica imobiliária e se instala na área central. E os loteamentos sempre nas periferias, né? Porque para o lote poder ser barato, o pessoal poder... Porque se não é isso, o pessoal tem que morar em algum lugar. E o preço do mercado formal, do mercado convencional, é inacessível para a maior parte da população. Então, vai para a periferia e aí constrói sua casa por sua conta também, né? Sem técnico, à margem da lei, à margem da técnica, né? À margem de tudo que há, né? À margem da cidade. E aí a cidade se forma pela luta dessas famílias que vão morar nas periferias, né? É essa a história das cidades brasileiras, é essa, né? Não, e é muito interessante porque há relatos dos avós dizendo assim, nossa, foi muito trabalho, Ué. né? Muita luta. E E assim, fala, levou um tempo, né, assim, para o asfalto chegar, para é, outros serviços chegarem, enfim, né, para a família ficar finalmente bem instalada. e quando chega, valoriza o terreno, e muitas dessas famílias têm que sair de lá, né? Os filhos vão para novas periferias. E aí, hoje em Belo Horizonte, agora, recentemente, é que a Política Municipal de Habitação reconheceu esses loteamentos, né? Como espaços que têm que ser olhados, têm que ser melhorados, têm que ser objeto da política pública também. Então, muito recentemente, que esses loteamentos foram delimitados no mapa do zoneamento municipal como áreas de especial interesse 2, né? E que agora que está começando política pública para esses loteamentos. E eu vou dizer para vocês que tem loteamentos populares na periferia de Belo Horizonte, que são muito piores do que as favelas. Um nível de degradação, de isolamento, de exclusão imenso, maior do que o que a gente encontra nas favelas, que hoje as favelas até estão bem na fita, né? Elas vêm recebendo muito investimento ao longo do tempo e elas estão bem inseridas na cidade. Então, o nível de exclusão ali diminuiu bastante. Agora, vai para uma periferia, esses loteamentos aí, né? É um nível de degradação ali no Barreiro, né? Tem Sim. loteamentos, assim, horrorosos, assim. A gente comenta no início da disciplina sobre aquele documentário Baronesa, que a cineasta ficou muito curiosa, né, de entender que as linhas de ônibus da periferia levavam nomes dos bairros, e esses bairros tinham nome de mulheres. Que aí ela foi investigar, né? Ela fez uma entrevista para o Canal Brasil, ela investigando, ela entendeu, foi entender, né, por que esses bairros bem na periferia têm nome de mulheres em função de uma exploração muito patriarcal, né, daqueles territórios, inclusive com muito assédio sexual. Enfim, né, é barra pesada, né, Mônica? Barra pesada. É barra pesada. A Samara, aluna da turma da tarde, você quer perguntar, Samara? Abre o áudio, o vídeo. Fez uma perguntinha aqui no chat. Oi, Vivi. Oi, Mônica. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não, é porque no exemplo que ela estava dando sobre Sim. isso de acabar, né, as pessoas vão para o redor da cidade, acaba tendo uma valorização do lote, da região, e aí elas são expulsas. Aí me lembrou desse termo, que seria um processo de gentrificação, né, na cidade. E como a Vivi falou, na minha família foi esse exemplo também, né? Os avós acabam sendo remanejados sempre para mais distante do centro, né?
É isso aí. Era só essa questão mesmo. Obrigada, Samara. Obrigada, Samara. Eu vou falar rapidinho sobre as outras questões, porque o tempo já deve estar aí curto, né, Viviane? Olha, então, autoconstrução, gente, geralmente essa expressão é associada a esse esforço individual de construção da própria moradia, né? Sem apoio técnico, né? À margem da lei, né? Geralmente é nesse sentido. Agora, autogestão. O que é autogestão? É quando um grupo de famílias recebe financiamento público e vai autogerenciar um empreendimento de construção de um conjunto habitacional, entendeu? Mas de forma coletiva. A autogestão está mais associada a esse esforço de um grupo, né? Em se organizar, conquistar recurso público, contratar uma equipe de assessoria técnica e esse grupo vai com apoio da assessoria técnica, vai gerenciar o empreendimento de construir um conjunto habitacional ou outra coisa, né? Então, é nesse sentido. Os empreendimentos em autogestão, historicamente, no Brasil, envolveram mutirões, né? Quer dizer, o próprio grupo de futuros moradores, além de contratar técnico, comprar material, gerenciar o empreendimento, eles também costumam se envolver, botar a mão na massa, né? Nos finais de semana, participarem de mutirões para a princípio, para baratear um custo da construção e para promover uma união maior entre os moradores, né? Mas um empreendimento autogestionário não necessariamente envolve mutirão. O importante desse termo, autogestão, é que o grupo de futuros moradores vai autogerir o empreendimento, né? O mutirão é uma coisa opcional. Inclusive, hoje em dia, a própria usina, né? Que vocês vão conhecer daqui a pouco aí, a própria usina coloca isso, né? Desvincula um pouco a ideia da autogestão da ideia do mutirão. Ele é opcional, né? Ele não tem um impacto tão grande assim na redução do custo de produção, sabe? Então, é mais uma estratégia ali de articulação, de articulação do grupo, de mobilização do grupo, né? Uma maneira do grupo se apropriar, né? Mais daquele processo, para valorizar mais aquilo ali. Tanto que os empreendimentos que são construídos em autogestão, Belo Horizonte tem quase 20 conjuntos habitacionais construídos assim, desde casinha geminada até conjuntos de vários blocos de prédio, né? Hoje você vai lá, o nível do cuidado das famílias com o conjunto é muito maior, né? O nível de organização, a gestão do condomínio é muito mais legal, sabe? Então, tem tudo isso. Então, essa é a diferença. Agora, a coisa da vacância, né? A gente falou da maneira como as cidades crescem no Brasil, né? Essa maneira doente de crescer, né? Na base da exclusão, né? De grande parte da população, que tem que se virar sozinha para resolver seu problema de moradia. Então, essa maneira de crescer das cidades brasileiras, ela gera esse problema das periferias precárias, mas ela gera outro problema também, né, que é o da vacância excessiva.
do número excessivo de domicílio vago. Então, tem quase aquela velha expressão, né? Quase tanto gente sem casa como casa sem gente, né? Isso é um sintoma de uma doença. Aquele tanto de gente sem casa, né? Não tem dinheiro suficiente para comprar aquele tanto de casa sem gente, né? Então, significa que tem muita gente ganhando pouco e significa também que não há controle da valorização imobiliária nas nossas cidades, né? O mercado imobiliário corre solto, né? Então, a especulação imobiliária, que é a prática de reter um imóvel vazio, desocupado, né, não utilizado, esperando a valorização dele, é uma prática que corre solta também no Brasil, apesar da gente ter instrumento para combater isso. Então, essa dinâmica doente, né, as casas, apartamentos produzidos no mercado, que estão sendo vendidos e alugados no mercado convencional, são muito caros para a maior parte das famílias que precisam acessar uma moradia. Então fica aquele estoque de casa vazia no município, né? Ocioso, e aquele tanto de gente precisando de casa. Então, hoje, a gente defende que a política habitacional diversifique mais as suas ações. Não fique só, tem que construir casa também, mas não fique só pensando na construção de novas casas. Que a política habitacional olhe também para esse estoque de casa vazia que a cidade brasileira tem, né? E crie maneiras de facilitar o acesso das famílias sem casa a essas casas sem gente, né? Uma dessas maneiras é a alocação social, que acontece há décadas na Europa, em outros países do mundo, e que começa agora a se instituir como uma política pública aqui no Brasil, né? Ela pode ser feita de várias maneiras, isso dá outra aula, né? Mas uma das maneiras é a prefeitura funcionar como uma espécie de imobiliária pública. Ela cadastra proprietários que querem alugar seus imóveis e cadastra famílias de baixa renda que querem alugar casas, mas não tem dinheiro para alugar, para pagar o aluguel do mercado, né? Então, a prefeitura tabela o preço do aluguel dessas casas que aderem ao programa, tabela, de acordo com as características da casa, o aluguel dessa casa, se quiser participar desse programa, não pode passar de tanto, né? E a família que está precisando, a família cadastrada que quer alugar uma casa no programa de aluguel social, ela tem uma determinada renda, e precisa de uma determinada casa, de um determinado tamanho. Se a renda dela não dá para pagar o aluguel da tabela do poder público, da prefeitura, a prefeitura subsidia, a prefeitura banca uma parte desse aluguel para que ela possa alugar a casa de acordo com a sua demanda, tá? E esse tipo de passou a ser em Belo Horizonte, depois dessa revisão aí que a gente fez em 2018. Então, esse programa que eu estou contando para vocês começou já em Belo Horizonte, já está em implantação, ainda muito devagar, mas já começou. E é um programa muito legal, porque ajuda a equilibrar o mercado de aluguel na cidade, né? O preço do aluguel na cidade, porque puxa o preço do aluguel para baixo, para um preço mais justo e acessível, né? Então, é um programa muito saudável que olha para esse estoque. Já o Bolsa Moradia é outra coisa, não é locação social, o Bolsa Moradia é simplesmente para famílias removidas, né? Ou famílias, ou pessoal da população de rua, né?
que é um programa que paga um benefício para a família ou para a pessoa alugar um imóvel durante um tempo. É um benefício temporário, né? Para situações muito críticas e pontuais. Então, não é uma política assim. Agora, o programa de locação social, não. Ele é pensado para a pessoa, se ela quiser, ela vive a vida inteira dela morando de aluguel, sem que isso prejudique, né? Pese na despesa dela, né? Porque hoje o que acontece é isso, né? O pessoal que mora de aluguel, o pessoal de baixa renda que paga aluguel em favela, quase que para de comer para pagar aluguel, né? E com esse programa, não, isso é equilibrado e permite que a pessoa pague um valor possível para ela a vida toda, se ela quiser. É o direito à moradia se sobrepondo ao direito à propriedade individual, né? Você não precisa ser proprietário de um imóvel para você atender seu direito à moradia. Você pode viver de aluguel desde que ele esteja justo a vida. Sim. Eu fico imaginando, vendo tantos alunos voltarem para Belo Horizonte e retomar o curso, né, no regime presencial, o quanto é necessário fazer política habitacional para estudante também, né, para regular os preços de aluguel. Sim, sim. Né? Ainda mais a PUC, que não tem moradia estudante. Né? Mas, enfim, bacana demais. Nossa, Mônica, muito bom. Aqui, o André levantou a mão e quer fazer uma pergunta, dá tempo? Dá, por mim, tudo bem. Vocês que sabem aí. A gente já está terminando, mas acho que a gente pode terminar com a pergunta do André. Não, André? Na verdade, Boa noite. Na verdade, nem é uma pergunta, só queria falar que eu escolhi a questão da autoconstrução também, na casa dos meus avós. E quando fui pesquisar, eu vi que muitos escritórios, muitas iniciativas usam o termo autogestão. Então, eu estava exatamente com essa dúvida, se eu podia tratar como sinônimo. Eu até passei pelo site da usina também, eu já conhecia eles. Eu tinha feito um trabalho sobre o Pedro Arantes, eu acho que ele é um dos responsáveis lá, né? Isso. E eles usam o termo autogestão, né? E aí eu fui selecionando, eu fui vendo quais eu podia usar, mas acabou que eu encontrei um que usava o termo autoconstrução mesmo. Mas é só isso mesmo, que acabou que eu esclareceu minha dúvida também. Joia, André, muito bom, né? Muito bom o seu relato para a gente entender isso, né? Que a realidade das cidades brasileiras, né? Elas vão, esses aspectos, essas características, essas questões, né? Que elas nos colocam, faz a gente repensar aí programas, projetos, políticas que possam colocar essas questões aí num outro patamar, né? Garantindo que as pessoas tenham acesso à habitação de qualidade, né? Muito bom, obrigada, André. Acho que a gente pode ir fechando, né? Eu agradeço demais, Mônica, foi uma aula e tanto, estou aqui muito feliz, né, com a ideia do Eduardo em convidá-la para a nossa disciplina, estou muito animada com o trabalho que a gente vai fazer a partir da sua palestra. Vai ser muito útil, né, a sua apresentação, que bom que a gente está gravando, a gente vai poder retomá-la várias vezes. E, enfim, né, muita gratidão pelo seu conhecimento socializado aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço e desejo, assim, que o trabalho de vocês aí nessa disciplina, né, seja muito bacana e gere bons frutos aí para os alunos, né? Com certeza vai ser um ótimo trabalho, viu? E eu passo para você depois a apresentação, tá? Se você quiser. Vamos querer sim. Se você puder disponibilizar, é melhor para a gente do que ficar aqui assistindo o vídeo e parando até ali. Não, eu mando para você, viu? Ótimo. É para isso mesmo. Então, tá bom.
Obrigada, Mônica. Obrigada, turma. Né? Foi Obrigada a bom todos, demais. Adoramos. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. O pessoal está agradecendo aqui no chat. Abraço, gente. Parar a gravação.